Vamos fazer uma leitura complementar que venha expor o resultado de pesquisas a crise na educação. Por quê? É com tristeza que nós, educadores, constatamos estar a escola em crise. Ela não consegue desempenhar com eficácia a função de informar e, muito menos, a função formadora. Inúmeras tentativas já foram feitas no intuito de superar esta crise e melhorar a qualidade do ensino. Para tanto, os objetivos foram redefinidos, conteúdos mais atualizados foram acrescidos ao currículo, enquanto o antigo acervo de técnicas didáticas foi revisto com novas estratégias de ação sendo sucessivamente implantadas, mas isso não resolveu o problema. Embora o esforço não tenha sido em vão, temos de reconhecer que não apresentou resultados esperados, o quanto a crise revelou-se muito mais profundo do que de início aparentava, não se resumindo em simples questão de reformulação de objetivos, conteúdos ou estratégias. O que estava em crise eram os valores axiológicos. A escola, sendo uma instituição social, refletia a crise de valores que atingia a sociedade. Se atlas de veia de pesquisas antropométricas, antroamalógicas e ineficácia. O processo educativo sempre se encarregou de difundir os valores sobre os quais se estruturava a sociedade em que estava inserido. Assim sendo, na Grécia de Péricles, o ideal era a formação do cidadão consciente e participante da administração de sua cidade e estado. Na Roma dos Cesares, almeja-se uma forma, o político Loucos, o bravo guerreiro durante a Idade Média. A metade era a formação do homem moralmente íntegro e do cristão temente a Deus, por ocasião da Revolução Comercial e posteriormente industrial na sociedade, que sofreram de forma aguda e intensa o impacto dessa fase. Propunha-se formar o burguês, dotado de iniciativa e sendo comercial. Assim foi ao longo dos séculos, cada sociedade e cada época histórica de acordo com os valores sobre os quais se alicerçava tinha um ideal, ou seja, um ideal de homem a ser formado, e a escola agência dessa sociedade, como colocações regulares, não ideológicas, mas convenientes, uma agência dessa sociedade, uma confecção, se encarregava de cumprir esse ideal. Mas agora, em pleno fim do século XX, que ideal de homem na escola pretende formar? Que ideal de homem pretende formar? Essa é a questão fundamental para a qual precisamos encontrar uma resposta, pois, de outra forma será infrutífera toda a reforma educacional, enquanto se souber que tipo de ser humano precisa ser formado em qualquer tentativa de reformular a escola, seja definido objetivos e proclamando conteúdos, sejam criando novas técnicas. Será que em vão, pois o que está sendo questionado não é como educar, mas o para que educar. Não é como educar, mas o para que educar. Não é como educar, mas o para que educar. Para quê? Em outras palavras, o que está em jogo é o próprio sentido da educação. Ok? E por esta educação destruída nesse sentido. Destruída desse sentido. Aparece como medidas paliativas, que é um termo também de pesquisa, nessas veias teóricas e libertatórias, superatórias e ilusórias. Os famosos modismos educacionais um dia introduz-se uma nova técnica didática. No outro dia, a moda já é um novo conteúdo. Por introdução, no currículo, alega-se que é o conceito de adaptação e aprendizado, ou desaprender para aprender. Será a salvação do ensino? É assim, pulando de modismo em modismo,
o professor vai se tentando cumprir sua tarefa, tendo, no entanto, perdido de vista o sentido do seu ofício, entrar mecanicamente numa sala de aula, sem saber por que nem para que está educando, usando a moderna terminologia da cibernética. Fazendo feedback aqui, não é como educar, mas para que educar, mas o para que educar, ok? São fatores que relacionam, né? Vamos lá. Usando uma moderna terminologia da cibernética, que é o novo modismo em matéria de educação, metodologia, avanço tecnológico e os processos bioquímicos, como coloquei, e as formas e as coisas. 1, 2 e 3. Esse campo trivivente e tridimensional. Diríamos que a escola precisa definir qual será, né, output sistema. Isto é, no entanto, não é tarefa fácil, porque a própria sociedade não apresenta claramente definido o seu protótipo de homem. É uma questão importante também que eu quero falar aqui, para fechar. Ali fala o quê? É John Ebert que fala, né? John Ebert. Não é Ebert, não é Ebert. Pode se pronunciar Ebert, mas Ebert. Ok? Ebert. Frederic Ebert. Eu falava, H-E-E. Está escrito aqui, ok? Aí vocês colocam as suas interpretações, contestações e compreensões da linguagem ligada a doutores, ligada em letras e outros parâmetros ligados à civilização ocidental. Vamos lá. Então, desde os primórdios da cultura helênica, caracterizavam a civilização ocidental. Humanísticos, porque pregam o respeito e a valorização do ser humano, como a individualidade, como um fim em si mesmo. Baseia-se na crença de que o homem é um ser perfectível, que é a teoria perfeccionista que eu coloquei, capaz de ser modificado e de ser modificar, um ser cultural, que parte da natureza, transcende-a e cria o universo da cultura, essa transcendência e essência, um ser histórico capaz de invenção e progresso, essa linguagem e sociabilidade. Portanto, tendo isso como pressuposto, o humanismo se caracteriza pela valorização do ser humano como um fim em si mesmo, pelo respeito à individualidade, pela crença na liberdade do homem e do poder de escolher e agir de forma autônoma. Então, autoridade e liberdade, liberdade e autoridade, segundo Paulo Freire. Pela crença do autoaperfeiçoamento, pois um ser é que é capaz de invenção e progresso deve estar em constante evolução, ou seja, os processos de conceito de treinamento constante. E por fim, para que cada homem possa cumprir seu destino com a dignidade que a condição humana requer. Valores humanísticos pregam a igualdade de oportunidade e a solidariedade humana. Em síntese, esta seria a profissão de fé de um humanista. Eu coloquei a questão aqui, output é um elemento da saída do sistema, né? Isto é, o seu resultado. Ok? Sistema. Okay? Então são fatores que vêm relacionar a nossa vida aqui e os patamares importantes. Mas o que me veio a inquietar é essa questão aqui, de uma maneira muito peculiar e sintética, como foi colocado, não é como educar. Não é como educar. Mas o que? Mas o para que educar? Não é como educar. Ou seja, mas o para que educar? Para que educar? Eu vou educar para matar, vou educar para... Ou seja, matar, vou educar para pacificação. É difícil, ok? Mas não impossível diante das nossas lentes de contatos grosseiras nos aparelhos convenientes. Entre essa utopia é uma brecha épica de formação, homem, mulher, os campos que foi colocado aqui cristão. É um texto muito interessante, que ele coloca, obviamente, no capítulo 24, da didática geral, 25, e que lembramos do artigo 24, ligado ao direito do esporte, segundo Tubino, ligado ali à Constituição, e vários projetos que foram ortogados em épocas de assembleia e plenário, ok? Os campos constitucionais ligados ao esporte, às leis. Tem vários deputados e senadores, vereadores e acervos, né, de colegas nesse repertório motor. Ok? Sua alegria,